História do Peara, como surge esse nome. Quando foi em 97 que eu critiquei, eu fiz uma crítica. Eu tinha sido diretor de bateria junto com o mestre Zé Carlos. Claro, o Zé era o principal, era o secundário, lá o coadjuvante. Mas a gente já vinha tocando, até porque a Aparecida tinha necessidade de formar seus mestres. Porque os outros colegas, o Jorginho, o Finado Pará, já estavam passando e a gente é cria do mestre Klinger. Então, gente, não se confunda, eu estou misturando carnaval com boi porque é real. E eles dois, para nós de Manaus, ligação, né? Eles se fundem. Porque os artistas de Parintins vinham para as escolas de samba trabalhar e eles nos apresentavam boi. Certo. E a gente que tinha esse feeling da parte musical, aí foi também querendo aprender o que era boi bumbá, toada. E fomos trocando experiência. E acabava que, como são períodos diferentes, né? Um no início do outro, do meio do ano, dava para trabalhar nos dois. Né? Então teve a toada de Parintins para o Mundo Verde, Jorge Aragão, que era o que tinha de mais moderno na época, cara. Sou garantido, sou vermelho, de Parintins para todo mundo. Isso, exatamente. De Parintins para o Mundo Ver, né? Aí, só que tinha uma paradinha que as caixas tinham que parar e tal. Como o festival, ele estava evoluindo, a parte de alegoria, a parte musical veio depois, que foi a chegada dos instrumentos harmônicos, havia-se um desencontro entre a percussão e a parte harmônica. Por quê? Porque uma coisa são os músicos profissionais que gravam CD, etc. Outra coisa é a galera do grupo de percussão, com 300 homens, tem que fazer um trabalho ali de passagem de uma convenção, onde iriam parar todos os surdos e repique, palminha e rocar, ficariam as caixas tocando. Então havia uma certa dificuldade. Aí eu critiquei num bar depois da passagem de som, e atrás de mim estava Emerson Maia, só isso. Só isso, o poeta Emerson Maia. Quando eu vi aquela mão no meu ombro, disse: por que, Clemilton, tu tá falando isso? Eu digo: olha, porque tá errado o modo que estão fazendo. Precisa ter um líder, se faz necessário de um líder que fique em cima de alguma coisa, como maestro, para que os demais colegas possam ver. Todo mundo fica passando o sinal um diferente do outro, como que você quer que saia? Tu resolve o problema? Eu disse: resolvo. Mas eu falei aquilo tão espontâneo e não imaginava que ali começaria uma história super interessante. Aí ele disse para mim: o que precisa? De que tu leve os instrumentos, eu preciso ensaiar. Ele disse: não, amanhã à noite tem ensaio. Eu digo: não, você não tem ensaio, aquilo é evento. Não confunda evento com ensaio. Então o que precisa? Eu digo: leve os instrumentos, um campo aberto, e leve o ritmista para lá que eu vou conversar com ele. Rapaz, no outro dia, cheguei lá, tinha 600 homens, porque se vendia roupa na época. Na época era permitido vender roupa de batucada. Hoje não é mais, mas se vendia, próprio boi vendia. E o que acontece, meu irmão? Aquele monte de gente, eu garotão, uma fita amarrada na cabeça, minha camiseta, uma moto grande, que eu levava moto, ia para curtir, acabei comprando um trabalho que me identificou, né? Então naquela hora eu perguntei dos caras, eu disse: vocês gostaram da passagem? Isso foi 24 de junho, tá? Vocês gostaram da passagem de som de vocês? Aí os caras disseram: não. Aí: vocês querem perder para Marujada? Não. Vocês querem ajuda? Queremos. Então ali começa a minha história como líder deles. Mas assim, olha como me honra. Ali estava presente Pedro Baladeira, estava presente Porrotó, estava presente seu Maximiliano, Dedé Machão. Imagina, esses caras tocaram com Lindolfo Monteverde. Os filhos do Lindolfo. E eu era um menino, um rapaz de 20 anos, 1997. E naquele momento eu me identificava com essa turma, com esses senhores. Então eu aprendi mais do que ensinei. Essa que é a grande verdade. Eu fui para aprender e não para ensinar. Levei um pouco da minha experiência de liderança. E fomos para dentro da arena no primeiro dia. Não conseguimos dar o toque. Eu passei os sinais, a gente criou os sinais e tal. E foi aquela confusão. Mas no segundo dia nós demos o toque. Aí quando eu ia saindo, eles pegaram no meu ombro e disseram: esse é o nosso Peara. Aí eu disse: o que é o Peara, meu amigo? Eles disseram: o Peara é um líder. Mas o que é? É o líder dos porcos do mato. Na verdade, o Peara é aquele porco que vai na frente da vara do coletivo de porcos. O líder é chamado Peara. Quando ele para, os demais porcos não passam dele, porque senão ele se sente desafiado e vão para a briga e vai ter que se acertar com o chefe. Então,
naquele momento eu fui batizado pela velha guarda, pela tradição do boi garantido como peara, e esse nome eu trago até hoje com muita honra. Legal, cara, que legal. História maravilhosa. Isso aí então, já vai pro corte. Então o que é? Então o que é um peara? O peara da batucada do garantido é o maestro. É o líder. Exatamente. E olha, não é porque eu tô na tua frente não, que líder, parabéns. Eu falava na época, porra, cara, não tem como errar, mano. Só é se guiar no peara ali. E, pô, eu sempre fui muito disciplinado, assim, muito dedicado. Eu queria fazer certo, então eu tava sempre atento a todos os teus sinais, né? Ali em cima, tanto nos ensaios e lá no bumbódromo mesmo. Pra mim foi uma experiência inesquecível, que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu sempre falo pras pessoas, cara, fantástico, tá? Se eu tivesse mais chances, assim, eu queria estar na batucada. E aí depois, assim, a minha vida teve uma mudança gigantesca, né? Fui pai cedo e tudo, e já tinha, em 2001 já comecei um projeto da minha banda de rock, que tá até hoje, né, 21 anos, e tava na época trabalhando, terminando a faculdade, era tudo isso, então eu não tinha mais como me dedicar e também participar da batucada, então só foi esse único ano que eu participei, Clenilton, mas foi demais, cara. Foi marcante, né? Foi marcante.